as perguntas dos homens. Hoje eu quero começar com o primeiro subtema, com a primeira pergunta. E antes de adentrarmos a pergunta propriamente dita e lermos o texto bíblico, quero fazer algumas considerações. Inúmeros acontecimentos em nossos dias, inúmeros, nos deixam indignados, acabam nos revoltando, porque revelam a forte ganância, impiedade, egoísmo e falta de empatia de alguns do nosso povo. Eu não vou falar do que está acontecendo no mundo, mas vou falar sobre algumas particularidades do nosso país, na nossa pátria amada Brasil. Uma primeira notícia de dezembro de 2020, pouco tempo atrás. O prefeito Bruno Covas, em um dos seus últimos atos, haja vista que todos nós acompanhamos que ele faleceu e passou a prefeitura ao vice-prefeito, o prefeito Bruno Covas sancionou uma lei onde aumentava o salário do prefeito, do vice-prefeito e de todos os secretários da capital paulista em 46,6%. A minha pergunta é: quantos de vocês tiveram 46% de aumento? Na realidade, diante de uma situação calamitosa que nós estamos sendo submetidos, onde muitos brasileiros perderam os seus empregos, perderam o trabalho, nós vemos na realidade alguns poucos utilizando-se de privilégios para o quê? Para poderem trazer para eles próprios rendimento, 46%. Notícia de 31 de março, agora, de 2021, em um ato assinado por Arthur Lira, e vocês sabem que Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara dos Deputados, ele determinou o aumento de 171% do valor de reembolso dos parlamentares em procedimentos médicos. Antes, o valor máximo de ressarcimento por despesas médicas era R$50 mil. Eles já podiam ter o ressarcimento de R$50 mil de despesas médicas, mas eles acharam pouco, disseram que o valor estava defasado. E então 171% desse valor foi reajustado, o que possibilita que eles possam ter R$135 mil devolvidos de suas despesas médicas. E nós sabemos que alguns consideram essas despesas médicas como tratamentos de simplesmente beleza, né? Às vezes, eu não estou gostando muito do meu narizinho, vai lá, corrige o nariz, faz algum outro procedimento estético e acaba tendo reembolso, como se eles não ganhassem o suficiente. Se a gente fosse contar tudo que os nossos parlamentares, irmãos, têm de benefícios, a gente ficaria estarrecido. Talvez vocês estão falando, por que o pastor Joel vai pregar de política hoje? Não, eu quero só abrir para o assunto, para uma pergunta que nós vamos ver, que alguns fizeram a Jesus, e vocês vão entender por quê. Cada parlamentar do nosso país, eles têm direitos a alguns benefícios, como auxílio moradia, ajuda de custo, auxílio combustível, verbas para contratação de secretários, além de suas pomposas aposentadorias. Agora imagine que o Brasil possui, o nosso país Brasil, possui 5.568 municípios. 5.568 municípios onde tem toda uma estrutura formada por um prefeito, um vice-prefeito, uma Câmara de Vereadores e mais todos os secretariados que vocês possam imaginar. Só que a nossa Constituição diz que o mínimo de vereadores que tem que ter numa cidade é 9. Quer dizer, o município, por menor que seja, ele, pela Constituição, tem o direito, e na realidade precisa ter, 9 vereadores no mínimo. Agora, note que nós temos 5.568 municípios, são 5.568 prefeitos, mais 5.568 vice-prefeitos. Mais cerca, nesses 5.568 municípios, 57 mil vereadores.
Mas nós temos 27 unidades na nossa federação, 26 estados e mais um Distrito Federal. Isso chega a 27 governadores, com os seus vice-governadores. Nós temos ainda em cada estado deputados estaduais, que vão servir para escrever as leis estaduais. No Brasil, 1.059 deputados estaduais, 13 deputados federais, mais 81 senadores. Multiplica por toda essa multidão de pessoas, todos eles possuem. É por isso que você sobra dinheiro no nosso país. Nós precisaríamos urgentemente de uma reforma. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, só a título de comparação, com 50 estados, os Estados Unidos possuem 3.141 condados. Os condados, eles podem se assemelhar aos nossos municípios. Nós estamos falando de um país com mais de 300 milhões de habitantes. Eles possuem uma máquina administrativa menor do que a nossa. Agora, sabe quem teria que mudar essa situação? E por que essa situação precisaria ser mudada? Porque cerca de 35% desses 5.568 municípios, leia-se, 1.856 municípios no nosso país não conseguem arrecadar o suficiente para cobrir as despesas de prefeito, vice-prefeito, vereadores e toda a máquina administrativa. São municípios que não têm condição nem de pagar aqueles que são eleitos. E aí eu digo, para que toda essa máquina num município que não arrecada? Sabe quem paga o salário deles e os benefícios? Nós. 1.856 municípios que não arrecadam o suficiente para cobrir as suas despesas. E aí a gente vive num país de subsídios. Como se não bastasse todos esses privilégios, irmãos, que faz parte da classe política, eu me lembro do que minha mãe sempre me dizia. Tem um velho ditado: quanto mais tem, mais quer. Ganância. Como se não bastasse todos esses benefícios e privilégios, a gente vê uma grande massa política metida em quê? Em corrupção. Eu quero mais, mais e mais. O que é que sobra para o povo? O que é que sobra para você e para mim? Um reajuste no salário mínimo, que passa de R$ 1.045 para R$ 1.100. Há muito custo, hein? Não podemos, vai quebrar o Brasil. Irmãos, nós precisamos de mudança, mas sabe quem faz essa mudança? São os próprios que lá estão. Sabe quem escreve as leis? São eles mesmos que são beneficiados pelas leis. Aí eu te digo, quando é que vai surgir um número suficiente de pessoas dispostas a mudar essa situação? Por isso que eu digo para você, pensa muito bem. Pensa muito bem. Quando chegar a época da eleição. Nós teremos que colocar deputados federais que vão ter que reescrever, se nós quiséssemos, essa história. E se não estiverem comprometidos e forem corruptos, e simplesmente só pensarem no seu próprio bolso e no seu próprio nariz, nós nunca sairemos dessa situação. A busca por privilégios é uma constante arraigada em nossa cultura, na cultura brasileira. Hoje só quero falar do Brasil, tá bom? E talvez você pergunte, o que é privilégio, pastor? Privilégio está aí definido para vocês. É uma vantagem ou um direito atribuído a uma pessoa, a um grupo de pessoas, em detrimento dos demais. É uma prerrogativa. Vocês já ouviram falar desse termo? É uma prerrogativa do cargo.
Quando nós colocamos lá um senador ou um deputado federal daqueles, já é prerrogativa do cargo deles receber tudo isso que eles recebem, porque isso está lá nas leis que são escritas por eles mesmos. Então, privilégio é algo que alguém sempre quer buscar na sua vida. E a gente tem um povo, e eu vou generalizar, tá bom? Existem exceções, e eu quero crer que essas exceções estejam aqui hoje nessa igreja me ouvindo. Aqui, desde esse que vos fala, a vocês que estejam sentados, não sejam pessoas que estão simplesmente sondando e vendo onde é que eu posso levar uma vantagenzinha. Quando é que vai sobrar para minha boquinha? Eu quero ser também um desses privilegiados. Em uma das leituras obrigatórias de quando eu estava na universidade, é um livro chamado sobre as raízes da nossa pátria, Raízes do Brasil. Livro escrito por um homem chamado Sérgio Buarque de Holanda, um historiador. Eu separei 3 frases para vocês verem se essas 3 frases não são reais nos nossos dias de hoje. Desde os primórdios da história do nosso país, quando aqui chegaram os colonizadores, todos queriam extrair do solo excessivos benefícios sem grandes sacrifícios. Anota essa frase. Querem extrair do solo excessivos benefícios sem grandes sacrifícios. Essa é a tônica de muitos hoje em nossos dias. É gente que quer benefício, mas sem ter que fazer nenhum sacrifício. Eu quero uma bolsa disso, eu quero uma bolsa daquilo, eu quero uma ajuda de cá, eu quero uma ajuda de lá, porque é muito bom ficar sentado, como dizia minha mãe, sombra, água fresca e sapato largo no pé, esperando o que é que vai sobrar para mim. No mesmo livro diz, é comer do fruto sem plantar a árvore. Como tem gente hoje nos nossos dias que quer comer do fruto, sem ter o trabalho de plantar a árvore. E a terceira frase é, onde o ócio importa mais do que o negócio. Sabe o que é ócio? Vem de ociosidade. É onde a preguicinha e ficar numa boa vale mais do que eu ter que empreender, lutar pelo meu negócio. Essa cultura de privilégio é um mal enraizado na nossa sociedade, irmãos, e infelizmente em nossa juventude. Muitos dos nossos jovens, eu digo muitos mesmo, estão fazendo parte de uma geração nem. Vocês já ouviram falar dos nem? Nem trabalha, nem estuda, mas quer o quê? Benefício. O que é que tem para mim aí? O que é que vai sobrar para mim? E reclamam, levantam bandeiras, se revoltam. Quando o papai não pode dar o que ele quer, esbraveja, bate o pé, sapateia. Não quer trabalhar, não quer estudar, mas quer benefício. E nós temos grandes exemplos para que esses jovens queiram seguir. Os nossos jogadores de futebol. Poxa, a gente queria férias. Já estavam as férias marcadas, vem querer agora que a gente jogue Copa América. Ganham pouco eles. Estão preocupados com os boletos. Os MCs da vida. Vocês se lembram do último caso aí? Daquele MC que de repente o fulano estava sendo tratado como um herói? Como suprassumo? O fulano estava se relacionando com uma mulher debaixo das barbas da dita companheira, salta lá do 5º andar, morre, não, mas virou um santo, foi canonizado no dia seguinte. Ostentação para escrever aquelas porcarias. E vocês se lembram da frase, eu não quero julgar aqui o mérito da dita viúva, mas eu me lembro das palavras dela. Sabe o que é isso? Aquela cambada de sanguessuga,
que estava querendo sugar ao máximo o que ele tem e o que ele conseguiu. E nós estamos cercados de sanguessugas a todo instante. É gente que quer saber o que vai sobrar para mim. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você acha que esse é um mal do Brasil, eu vou dizer que esse é um mal da humanidade desde os primórdios, quando o homem foi colocado nessa terra. Isso tem raiz no Éden. Isso tem raiz lá naquele horto, naquele jardim do Éden. Quando uma tal de uma serpente se aproxima de Eva. Você se lembra quem era a serpente? Lúcifer. Um que não estava satisfeito com a sua posição, mas que queria mais privilégios. Ele olhou para Deus e falou: não, eu não quero aqui ficar te servindo, mas eu quero subir lá para ser servido. Eu quero dar carteirada, porque é isso que alguém quer. Você sabe com quem você está falando? E o nosso amigo Lúcifer, entre aspas, amigo, ele queria benefício, queria privilégio, queria sim ser um privilegiado. E sabe o que ele faz? Ele quer subir e assentar-se no trono de Deus. Ele é lançado por terra e ele vai parar lá no jardim. Lúcifer se aproxima de Eva e o que ele faz? Oferece a ela privilégios. Você está satisfeito em ficar aqui? E olha que não era pouco o que o Senhor havia dado para Adão e Eva. Eles sim podiam comer do que eles não plantaram, e o Senhor cuidava deles. Todas as manhãs o Senhor vinha para passear com eles, de bater um papo com eles, cuidou, plantou. O Senhor criou tudo aquilo para benefício do homem e da mulher, mas eles queriam mais. Não estavam satisfeitos com o que tinham. Eu quero mais. Quero conhecimento, quero ser igual a Deus, porque não foi essa a proposta de Lúcifer? Deus não está querendo o bem de vocês coisa nenhuma, Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. E vai lá o Adão, né? E se deixa levar por esse canto da serpente. Abraão, anos mais tarde, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e leva junto um sobrinho. Alguém sabe como se chamava o sobrinho de Abraão? Ló. Ló foi cuidado pelo tio, Ló foi zelado pelo tio. O tio dividiu seus rebanhos com Ló, mas chegou um tempo em que o Ló estava criando caso com Abraão. Os pastores de ovelhas de Ló estavam criando caso com os pastores de ovelhas de Abraão. Abraão chega e fala: Ló, vem cá, sobrinho, chegou a hora da gente se separar, não está dando, não está dando. Sabe, meu sobrinho, está aí, ó. Se você falar eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Os olhos de Ló ficaram graúdos. Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita e ele falou: olha que campina linda. Meu tio que vá para o pedregal, meu tio que vá para o deserto. Eu vou escolher a terra boa, fértil. Eu quero mais. É a cultura do privilégio, é a cultura do quero mais, é a cultura de levar vantagem em tudo. E por falar em privilégios, o que dizer de 10 leprosos? 10 leprosos que um dia se encontram com Jesus. Lembra dessa história? Os 10 leprosos se encontram com Jesus e sabem que Jesus tem o poder de curá-los. E pedem a Jesus: nós sabemos que o Senhor pode nos curar, nos cure. Jesus falou: eu vou curar sim. Olha, tão certa a cura que eu ofereço para vocês 10, que vocês já podem sair daqui e se apresentarem ao sacerdote. Sabe que naquela época, quem poderia dar o aval, quem avaliasse de fato a lepra havia sido curada, para que eles pudessem voltar ao seio da sociedade, eram os sacerdotes. Eles vão e se apresentam ao sacerdote. O sacerdote olha, examina e fala: rapaz, vocês estão curados. Mas que milagre é esse? Vocês 10, faz pouco tempo, estavam aí contaminados com essa lepra, estão curados, estão liberados, podem voltar para o seio da sociedade. Vocês se lembram? De 10 leprosos, quantos voltam para agradecer a Jesus? Quantos? 1.
Jesus olha para aquele um e fala: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Irmãos, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma situação onde, na realidade, nós vemos poucos interessados, mas muitos interesseiros. Poucos em busca de uma oportunidade, mas muitos oportunistas. Como é que a gente lida com essa situação? Essa cultura de privilégio chegou aos tempos de Jesus. E Jesus disse como é que a gente tem que tratar essa cultura de privilégios. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 18. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14. O texto está aqui, no slide hoje para vocês, tá bom? Se você não tem a Bíblia, não tem aí nenhum aplicativo, acompanhe aqui no slide que você vai ver o que está escrito em Mateus 18, 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. A primeira pergunta que Jesus vai responder nessa nossa série de mensagens foi a pergunta feita no primeiro versículo. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Essa é a pergunta, quem é o maior, Senhor, no reino dos céus? Talvez vocês estejam aí pensando que eles estavam querendo saber se o maior era Deus, se o maior seria Jesus, se o maior seria o Espírito, se o maior seria Abraão, que lá está. Quem é o maior? Não se iludam. Sabe o que esses discípulos estavam querendo saber? Em outras palavras, eles queriam saber qual deles teria mais privilégios no céu. Senhor, leia a pergunta deles como sendo essa: quem de nós será considerado por ti o maior no céu, Senhor? Eles estavam querendo ali saber qual deles era o mais bajulado, qual deles iria ocupar um melhor lugar nos céus. Pastor, de onde você está tirando essa conjectura? Da Bíblia.
Olha o que diz em Mateus 20, 20 e 21. Em Mateus 20, 20 e 21, veja se essa cultura do privilégio já não estava enraizada no coração desses discípulos que caminhavam com Jesus. Em Mateus 20, 20 e 21 diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Oh, que doce mãe! Se aproxima de Jesus, se ajoelha, adora Jesus, elogia Jesus, e vem o pedido. Qual é o pedido da mamãe? Que queres? Jesus pergunta. A mamãe diz: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Tem jeito, Jesus, de você abrir uma boquinha para os meus 2 filhos? Que um seja o teu assessor e o outro seja um secretário seu? Não é isso que a gente vê hoje em dia, irmãos? Quando alguém se aproxima dos outros na base do interesse, querendo saber que privilégio que eu vou levar, qual é o benefício que eu vou ter. E tem muita gente que se aproxima de Deus hoje em busca de benefícios, em busca de bênçãos. As igrejas do declare já, do determine estão lotadas. Porque tem gente querendo saber o que eu vou conseguir de Deus, o que eu posso arrancar de Deus, que benefício que eu posso ter. Tem jeito de arrumar essa boquinha para os meus filhos? Tem aí como abrir umas 2 secretarias para botar um dos meus filhos do teu lado direito e outro do lado esquerdo? Você quer saber quem é? Esses 2? O Mateus, ele é um pouquinho mais comedido, ele só fala que veio a mãe dos filhos de Zebedeu, mas o Marcos já abre o jogo. Quer saber? Vamos em Marcos? Marcos 10, 35 a 37. E aproximaram-se dele Tiago e João. Tiago e João, que eram filhos de quem? Do Zebedeu. Lembra que o Mateus falou? Olha, a mãe dos filhos de Zebedeu veio aqui. O Marcos já fala. Vamos abrir o jogo? Quem são os 2? Que estão aí cercando Jesus e querendo um benefíciozinho, estão cercando Jesus a toda hora e não para com essa ladainha de falar: Senhor, me arruma uma boquinha, me arruma um privilégio lá no céu. E chega ao ponto da mamãe ir lá também querer negociar pela causa dos seus filhos. E tem muitas mães hoje em dia que, infelizmente, ao invés de instruírem os seus filhos a trabalharem, a realmente suarem, tem muita mãe, tem muito pai que quer dar tudo de mão beijada para os filhos. Irmãos, o Senhor Deus já provou lá no Éden que essa cultura de dar tudo de mão beijada só vai levar a pessoa para a ganância e para a arrogância. O Senhor já provou isso, deu o fruto que Adão não plantou. Adão rejeitou porque queria mais. E sabe o que Deus disse para Adão? Adão, de agora por diante, é do suor do teu rosto que você vai comer. Pais, não criem privilegiadozinhos ao seu lado. Acaba, corta na raiz essa cultura de privilégios, essa cultura de benefícios. Tem pais que se descabelam, tem pais que vão além do que eles podem, e depois sabe o que recebem dos filhos? Ingratidão. Ingratidão. Nossos filhos precisam desde cedo saber quantas gotas de suor você, pai, derrama para botar o pão e o leite dentro de casa. Xande, esse desafio é para ti e para Jaque. Eu sei que vocês vão criar Maitê, mas Maitê precisa saber que a vida não é em gozar somente de privilégios e benefícios. Maitê precisa aprender a como honradamente ganhar o seu próprio sustento. E não ficarmos como que carrapatos, sanguessugas, querendo que uma estrutura estatal dê tudo o que você quer. É por isso que nós estamos nessa situação. É por isso que a gente criou uma estrutura gigante dessa, cheia de sanguessugas, e que estão querendo saber que é tudo de mão beijada, como esses discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça?
E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Você consegue imaginar a decepção de Jesus ao ouvir uma coisa dessa? Eu estou aqui passando a minha vida, eu estou aqui dando um exemplo para estes fulanos de que a nossa vida nessa terra não é para ser servido, mas é para servir e dar a nossa vida em prol do Evangelho e anunciar qual é o maior privilégio que alguém pode ter, que é a vida eterna em Jesus Cristo. E eu estou vendo aqui que eu estou criando sanguessugas, já estão imaginando e querendo que eu vá embora para o meu reino e leve eles com um cargozinho. Essa é a cultura do privilégio. Senhor, quem de nós será o maior no teu reino? Essa é a pergunta que eles queriam fazer. E talvez Tiago e João esperando, quem sabe Jesus vai falar: olha, lá no meu reino eu vou precisar de 2 assessores. Tiago e João, fiquem de pé, são vocês 2. E eles darem risada ainda para os outros e falar: está vendo? Olha o quanto o Senhor nos ama. Qual foi a resposta de Jesus? Cristo aproveita essa pergunta para dar uma explicação mais profunda aos seus discípulos. E a Bíblia nos diz no versículo de número 2 e 3, que Jesus, chamando um menino, uma criança, gente, Jesus chamou uma criança, pôs essa criança no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. A primeira lição que a gente aprende na resposta de Jesus é que antes de vocês ficarem pensando nos privilégios que terão quando chegarem lá no meu reino, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam é: vocês estarão lá? Hã? Vocês vão estar lá? Senhor, quem de nós será o maior? Vem cá, eu preciso ter uma conversa séria com vocês, da culturazinha dos privilégios, da culturazinha dos benefícios. Vem cá, antes de vocês quererem saber quem será o maior lá, vocês estarão lá? Porque se vocês não se converterem, vocês não estarão lá no meu reino. A primeira grande lição que eu quero que você aprenda é que lá no céu não tem privilégios para uns e não privilégios para outros. Deus nos trata com a régua da igualdade. O Senhor não faz acepção de pessoas e cada um de nós daremos contas de nós mesmos a Deus. Não fique você pensando que você pode negociar com Deus uma boquinha, quem sabe lá no céu tem tantas casas, não é assim? Foi isso que Jesus disse lá em João 14? Na casa do meu pai há muitas moradas. Senhor, tem como o Senhor me ver uma lá de 2 pisos assim? Eu quero alguma sobradão, quem sabe ali com uma varandona, com uma vista assim para aquele mar de vidro que está escrito lá em Apocalipse. Eu queria ter uma vista da minha janela que eu pudesse ver lá aquela árvore da vida que vai ter lá no meio, no centro daquela praça maravilhosa. Sabe que tem algumas religiões que apontam privilégios para alguns? E eu posso te dizer, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons, apresentam, sabe o quê? Privilégios para alguns, para outros em detrimento de outros. Eles apresentam que lá no céu, você vai poder ter uma boquinha melhor do que outros. Que lá tem apartamentos um pouquinho mais de cobertura, 240 metros quadrados, mas talvez você lá tenha um que tenha que se contentar com 30 metros quadrados. Alguns talvez ficarão na choupana. O islamismo prega isso. Aqueles que estão dispostos a incorporar uma jihad, ou seja, uma guerra santa, aquele que está disposto em morrer pelo islamismo, receberá, segundo o Alcorão,
e segundo os seus ensinamentos, um lugarzinho especial no paraíso, com algumas virgens à sua disposição. Você sabe porque tem muito muçulmano que se mata com o corpo cheio de bombas? Porque acredita na lei do privilégio. Acredita na lei do benefício. Sabe o que Jesus está dizendo para esses discípulos? A primeira coisa que vocês têm que responder é: se vocês não se converterem, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vocês estão preocupados em saber se tem um lugarzinho melhor para vocês lá? Se um pode ficar do meu lado direito ou outro do lado esquerdo? Mas eu estou dizendo para vocês, vocês estarão lá. Porque se não se converterem, nem lá vocês entrarão. E a minha pergunta para ti é: você estará lá? Amém. Pelo menos eu encontrarei o Cleiton lá. Vocês estarão lá? Melhorou um pouquinho mais. Mas para estar lá, Jesus diz qual é o pré-requisito. Se não vos converterdes. Conversão é o pré-requisito para estar no reino de Deus. Todo mundo quer as bênçãos de Deus, mas poucos vão em busca do Deus das bênçãos. Todo mundo quer privilégio. Mas sabe o que o Senhor pede de você aqui, nessa vida, para que você possa estar lá? É se converter. Sabe o que é conversão? Ação ou efeito de converter ou converter-se, quando uma coisa passa a ser outra, transformação. Você não pode me dizer que se converteu, se você não passou e não enfrentou um processo de transformação. Não tem como dizer, vou estar lá, pastor, amém, e talvez você respondeu amém. Tua vida mudou? Tua vida foi transformada? Há uma transformação evidente na sua vida? Não adianta falar da boca para fora, me converti. Conversão indica transformação, ação de alterar ou modificar um sentido, um caminho, uma direção. Ação ou efeito de mudar, e aí é o que o termo significa, de uma religião, ou seja, de uma opinião, de um ponto de vista, de hábitos, de costumes, de etc. Você largou a religião para se apegar de fato a Jesus? Porque se você se apega a uma religião, a religião não leva ninguém a Deus. Sabe quem leva você a Deus? É Jesus. Ele é a religião. Você já se converteu? Eu já fiz checklist com vocês aqui várias vezes. Você consegue hoje detectar que tua vida hoje é melhor do que era ontem? Se eu perguntar para a tua esposa aqui, ela vai dizer, não, depois que meu marido se converteu, ele se tornou um outro homem. Eu posso perguntar aqui também para o teu esposo, minha amada, e ele vai falar abertamente que no dia em que você se converteu, você se tornou uma nova mulher. Você jovem, está vivendo uma vida diferente, distinta, porque quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem se drogava não se droga mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Tem mudança na tua vida? Tem transformação? Porque em 2 de Paulo aos Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. A conversão parte do pressuposto de que o indivíduo ouviu a palavra, conheceu a santidade de Deus e reconheceu que era um pecador. Diante disso, arrepende-se de suas práticas, arrepende-se, chora, porque sabe o quanto as suas práticas ofendem a Deus, e tem o desejo de se reconciliar com Deus, e recorre única e tão somente a Jesus, porque Jesus disse, eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. A partir daí, a pessoa que realmente se converteu, vai desejar viver uma nova vida, e para isso é necessário abandonar as práticas que não agradam a Deus.
É por isso que a conversão exige renúncia. E Jesus vai tratar dessa renúncia quando ele olha para a criança e coloca essa criança agora como sendo um modelo para a gente. Um modelo a ser seguido. Como para estar lá nos céus é necessário a conversão, Jesus aproveita para nos apresentar um modelo a ser seguido. E a lição é surpreendente. A lição que nós aprenderemos com o modelo de uma criança. Antes do Senhor falar sobre essa criança, veja o que nos diz os versículos 7, 8 e 9. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, Jesus vai usar metáforas. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Porque melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, ou seja, sem o pé e sem a mão, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo do eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Através dessas metáforas, Cristo deixa claro sobre o quanto o pecado ofende a Deus. E por isso nós deveríamos valorizar mais a Deus do que ao nosso prazer. Se você disse que teve um encontro real com Jesus e experimentou uma conversão, e as tuas mãos e os teus pés e os teus olhos continuam a te condenar, Jesus disse que seria melhor você arrancá-los de si. É claro que ele não está falando sobre você literalmente. E 3. Jesus chamando um menino, ou seja, uma criança, o pôs no meio deles. E disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos. Note, Jesus está falando, olha, se vocês não se converterem, não estarão lá. Mas se converter, eu vou dar um exemplo para vocês do que é a conversão. É vocês se tornarem como uma criança, como um menino. Se converter é se tornar como uma Maitê. E se vocês não se converterem em uma Maitê, jamais entrarão no reino de Deus. Mas o que a Maitê tem, o que as crianças têm, que nos chamam a atenção como modelo de conversão? Ele fala no versículo 4. Aquele que se tornar humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Sabe o que o Senhor destaca de uma criança como sendo um modelo de conversão? A humildade. Humildade. Jesus usa uma criança como exemplo de qual é o pré-requisito indispensável para levar alguém a uma genuína conversão. Sabe o que é? A humildade. Sabe por que alguém não se converte? Sabe por que alguém não deixa os seus maus caminhos? Porque não é humilde para reconhecer que precisa de Deus e de Jesus. A gente sempre vai ouvir o inveterado, aquele que toma todas, aquele que sai cambaleando e caindo, usar a verdadeira, aquela máxima sempre repetida. Ah, quando eu quiser parar, eu paro. Eu não sou, não. Não sou quem você está dizendo que eu sou. Porque se eu quiser parar, eu paro. Não é humilde para saber que não consegue parar por si mesmo. E que precisa de ajuda. Sabe por que muitos cristãos não chegam ao conhecimento da verdade e não se dispõem a experimentar uma conversão? Porque dizem, eu não preciso disso. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões levam a Deus. Para que eu preciso de Jesus? Eu sou um cara bom. Nunca traí ninguém. Não saio por aí buscando o prejuízo de ninguém. Eu não preciso me converter a nada. Eu sou mais eu. Não é humilde para reconhecer que precisa de Jesus. Sabe por quê que não é humilde?
Porque muitas vezes olha nos olhos do outro e diz: você tem alguma coisa contra mim? Não, eu? Que é isso? Vem cá, me dá um abraço. Olha nos olhos do outro e diz que não tem nada contra. Olha nos olhos do outro e diz que o perdoou. Mas sai dali alimentando a ira, o ódio, a amargura. E dizendo: eu não consigo olhar para essa pessoa. Não é humilde para se derramar aos pés de Jesus e rogar pela graça dele. Pega uma criança. Às vezes a gente vê as crianças numa brincadeira entre elas, um vai ali e fere o outro. Aí você vê as duas crianças brigando, discutindo. Aí vão os pais e vão criar caso. Ai, o que teu filho fez com o meu filho? Você viu o que seu filho fez comigo? Puxou o cabelo do meu. Não quero mais o teu filho brincando com o meu filho. Os pais viram inimigos. E daqui a pouco você olha para as duas crianças, elas estão fazendo o quê? Estão brincando de novo. Sem maldade. Humildade. E os pais passam anos a fio, um não encarando o outro. Sabe qual é o modelo que o Senhor nos passa aqui? É de uma criança, que sabe da sua limitação. Eu fico olhando para o meu netinho, quando ele não consegue alguma coisa, ele vem às vezes, pega na minha mão, ou pega na mão da tia, ou pega na mão de alguém, e fala, ele tenta. E ele está naquela fase que ele tenta. Às vezes você fala, cadê ele? Ele já está puxando uma cadeirinha para subir em cima da cadeira, para tentar pegar a coisa, para ele se virar. Só que quando ele não consegue, aí ele vai e apela. Aí vai lá e te puxa pela mão, para você fazer e ajudar ele. Isso é a criança, que sabe das suas limitações, que sabe que não vai conseguir por si mesma, mas que não tem orgulho para chegar e pedir ajuda. Mas sabe, você e eu continuamos carrancudos, batendo o pé e dizendo, eu vou resolver isso por mim mesmo. Jesus usa o modelo da criança. Jesus usa uma criança como exemplo de qual é o pré-requisito indispensável para levar alguém a uma genuína conversão, a humildade. Reconheça que você sozinho jamais poderá se justificar diante de Deus. Reconheça que você precisa de Jesus. Reconheça que você só vai vencer esse vício, esse pecado, essa dependência, essa ignorância, esse rancor, essa amargura, se você hoje se colocar aos pés de Jesus. É só Jesus. Conversão exige humildade. E a humildade nos faz pertencentes ao reino dos céus. O fato de estar lá já é para ti e para mim o maior dos privilégios. Não tem privilégio maior para ti e para mim do que estarmos no céu. Você vai para lá? Você estará lá? Esse é o maior privilégio. Lá não vai ter maior, lá não vai ter menor. Lá não vai ter quem estará à direita ou quem estará à esquerda. Lá não vai ter um privilegiado com mais benefícios e outro com menos benefícios. Lá todos nós olharemos e veremos a Jesus face a face. E a minha pergunta é: você estará lá? Você já confiou a sua vida a Jesus para que lá esteja? Terceira lição que o Senhor nos ensina. Se as crianças para nós são um modelo, se elas são para a gente um modelo de humildade,
O modelo a que nós sigamos e imitemos, para que de fato experimentemos uma conversão, uma mudança de vida, nós temos a obrigação de valorizá-las. Veja o que diz os versículos 5, 6 e 10. Qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, uma criança tal como esta, a mim me recebe. Valorize as crianças. Talvez você fique a se perguntar, qual é o tamanho dessa criança que Jesus está usando como um modelo? Em algum momento Jesus fala, pastor, que criança que é esse modelo para que a gente siga? Modelo de humildade. Abra sua Bíblia em Marcos 9, versículo de número 36. É o mesmo evento contado por Marcos. Lembra que eu falei? Vem Mateus e chega e fala, veio a mãe dos filhos de Zebedeu. Vem o Marcos depois e fala, vamos dar nome aos bois? É Tiago e João. Estou entregando os dois. É Tiago e João, estão querendo ter privilégio lá e boquinha no céu. Marcos vai nos dar alguns detalhes a mais. Olha o que diz em Marcos 9, 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Nota que são as mesmas palavras, o mesmo evento sendo contado por Marcos. Jesus disse lá em Mateus, qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Só que Marcos dá um detalhe maravilhoso no versículo 36. Trazendo esse menino, trazendo essa criança, colocou-a no meio deles. E o que Jesus fez com essa criança? Quem consegue fazer a leitura? O que Jesus fez com essa criança que foi colocada ali no meio deles? Não ouvi. Pegou-a nos braços, tomou-a nos braços. Eu acho que essa criança tinha uns 13 anos. É isso? Muito grande, né, para a gente ficar aí. Uns 4 anos. Você consegue conjecturar? Que o Senhor está dizendo que essa criança de seus 4 anos, que naturalmente é colocada no meio deles, quer dizer, ela já ficava de pé. Mas essa criança que foi colocada no meio deles, é uma criança, já talvez que você diga, ela já fica sozinha de pé. Mas, no entanto, o que Jesus faz com ela? A toma nos braços. E diz, quem recebe uma criança como essa, a mim me recebe. Que valor você tem dado às crianças? Jaque, olha que coisa linda que você tem em seus braços. E eu só posso dizer para você, Jaque, e para você, Xande, valorizem essa criança. Zelem por essa criança, cuidem dessa criança. Maitê vai ensinar muito mais para vocês sobre Deus, do que muitas vezes vocês vão ensinar para Maitê de Deus. As crianças nos ensinam sobre humildade, as crianças nos ensinam sobre rancor, as crianças nos ensinam sobre perdão. Valorize as crianças. Porque no versículo 6, lá de Mateus 18, Jesus diz que qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar.
Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não valoriza as crianças, se você não dá crédito às crianças, se você não cuida das crianças, melhor seria para ti pendurar no seu pescoço uma pedra de moinho e se jogar nas profundezas do mar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que quem não valoriza crianças, quem não ama as crianças, quem não cuida das crianças, quem não zela pelas crianças, mereceria morrer. Morrer. É por isso que estes que têm feito atrocidades com crianças, esses que não têm cuidado das crianças, esses que têm feito aberrações com as crianças, um dia prestarão contas a Deus, porque Deus as valoriza. É por isso que essa igreja valoriza, e é por isso que você, pai, tem que valorizar os teus filhos. 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo para ti, meu amado, que você tem que receber as crianças, não escandalizar as crianças. Não escandalizar é não fazer tropeçar uma criança, é não induzir uma criança a pecar, é não ser um mau exemplo. Pai, quando você é um mau exemplo para o seu filho, você está escandalizando, você está fazendo tropeçar, você está fazendo a criança seguir o teu mau exemplo. Cuidado, pai, muito cuidado. Como você tem cuidado dos seus filhos? Que exemplo você tem sido para eles? Seu comportamento tem sido algo positivo para eles? Que legado você deixará a eles? Isso a gente não transfere. E o que eu disse para Jacques Xande, eu repito, vocês não transferem o temor e o conhecimento de Deus que essa criança vai precisar ter a outros. Em Deuteronômio 6, 4-9, diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Zele a Deus em todas as suas atitudes, viva a Deus no interior e no seio do seu lar. Cuidado com o que você tem trazido para dentro da tua casa. O que deve reluzir e o que deve refletir na tua casa é Deus, nas tuas atitudes e em tudo que você vem a fazer. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Provérbios 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quarta e última lição. Jesus quer ser o seu pastor, pai, mas também Jesus quer ser o pastor dos seus filhos. Jesus quer ser o nosso pastor. É por isso que nos versículos 11, 12 e 13, Jesus diz que o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquele do que pelas 99 que se não desgarraram. Muito cuidado, meu amado, muito cuidado. As crianças passarão por uma transição entre a inocência e a consciência. E você precisa instruí-las
para que elas não se percam. As crianças vão passar por essa transição entre a inocência e a consciência. Hoje Maitê é uma inocente. Ela está ali, será que ela está olhando para mim? Não sei. Ela está ali, paradinha olhando. Inocente. Mas vai chegar um dia, Jaque, que Maitê vai botar as manguinhas de fora. Vai botar as manguinhas de fora. Porque a consciência está chegando. Vai ser o momento em que Maitê vai escolher fazer o que é errado. De livre e espontânea vontade. É o momento em que chega a consciência na vida da criança, em que ela prestará contas a Deus. E talvez você diga, com que idade, pastor? Eu só sei que essa criança que Jesus usou como um modelo de humildade e que diz que a gente não pode desprezar essa criança que crê nele, é uma criança que já muitas vezes terá condições em escolher entre o bem e o mal. E você, pai, tem uma responsabilidade, muito cuidado com o que você está oferecendo, com o que você está permitindo, com o que você está trazendo para a tua casa. Muito cuidado. Porque no versículo 14, Jesus diz abertamente, você pode ler comigo? Vamos ler todos em alta voz? Está aí na tela para vocês. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um desses pequeninos... Se Jesus está falando que não é vontade do Pai que um desses pequeninos se perca, é porque vai chegar um tempo em que esse pequenino pode se perder. Não fique olhando para a criança, você vai contemplar Maitê por muito tempo ainda, Xande e Jaque. Vocês vão contemplar essa inocência, esses traços que vão mudando, essa dependência, vocês vão se deliciar com as descobertas de Maitê. Mas vai chegar um dia em que Maitê, com sua consciência, vai poder se perder. E sabedores que nós somos de que não é vontade de Deus que as crianças se percam, nós precisamos fazer a nossa parte. Que legado você vai deixar para o teu filho? Que exemplo você está deixando para o teu filho? Qualquer que escandaliza, leva uma criança a tropeçar por ser um mau exemplo, por suas atitudes, Jesus está dizendo, era melhor que você morresse. Hoje as nossas crianças estão sendo destruídas pela mídia, pela moda, pela música. 3 grandes influências nocivas para as nossas crianças. E eu pergunto, quem você tem permitido que influencie os teus filhos? Quem você tem permitido que seja o influenciador dos seus filhos? Note que a cultura do privilégio tem destruído essa nossa geração. Os valores, os influenciadores dos nossos dias têm sido instrumentos nas mãos de Satanás para a destruição dessa geração. Que você, pai, possa fazer a diferença. Que você, mãe, possa saber que o mais importante nessa vida não é ajuntar tesouros na terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões minam
e roubam. Mas que o melhor que a gente pode fazer é armazenar os nossos tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corroem, e onde ladrões não minam e nem roubam. Eu trago à tua memória agora os 4 pontos que trabalhamos. Diante dessa nociva cultura de privilégios, você, pai, tem uma grande responsabilidade e ensinar os teus filhos acerca das responsabilidades que nós temos. E não sermos oportunistas, mas aproveitarmos as oportunidades, em sermos pessoas interessadas e não pessoas interesseiras. Por isso, antes de você ficar achando que vai gozar alguma coisa mais do que os outros nos céus, por ter, quem sabe, instruído, orientado teus filhos aqui nessa terra, saiba que o mais importante que vai nos levar para o céu é nós nos convertermos ao Senhor Jesus. Antes de pensar nos privilégios que teremos quando chegarmos lá, primeiramente pergunte se você estará lá. Isso não é decisão para amanhã, nem para depois de amanhã, isso é decisão para hoje. Porque aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo, e o juízo pode chegar para ti hoje. Você já conheceu nessa pandemia pessoas que estavam bem, e que de uma hora para outra se foram. Se você morrer hoje, meu amado, sabes para onde vai? Você pode ser o maior privilegiado, está sendo beneficiado, está sendo um sanguessuga aqui nessa vida, mas se você não se converter, você não vai gozar do reino dos céus. E é só você que pode responder isso. Não deixe passar o dia de hoje. 2, como para estar lá é necessário a conversão, Jesus aproveita para nos apresentar um modelo a ser seguido, e a lição é surpreendente. A criança é para nós um modelo de humildade. Humildade. Seja humilde e reconheça hoje que você precisa de Jesus. Se as crianças são para nós um modelo, elas devem ser valorizadas. Valorize os teus filhos, não perca tempo com eles. E, se possível, recupere o tempo que você já perdeu e que deveria ter dedicado a eles. 4, Jesus quer ser o seu pastor, mas Ele quer ser o pastor também dos seus filhos. E cabe a você instruir e guiar os seus filhos à presença de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.